Começando agora mais um Se Liga Política, o seu resumo de notícias para começar o dia por dentro de tudo. Hoje é sexta-feira, 1º de agosto de 2025. E olha, o dia já começa quente, né? Vamos falar hoje da tensão que escalou entre Brasil e Estados Unidos. Tem tarifas novas, tem sanção direta a uma figura importante do nosso judiciário. A gente vai ver como isso está mexendo com a política por aqui, se uniu ou dividiu a galera, e como fica a popularidade do governo e a situação da oposição. E ainda, claro, damos aquela espiada no cenário internacional com novidades sobre a Palestina e a crise humanitária lá em Gaza, que continua pesada. Vamos nessa? Vamos lá, bastante assunto pra gente desenrolar hoje. Pois é, começando então por essa briga comercial e diplomática. Ontem, o governo Trump bateu o martelo naquela tarifa de 50% sobre produtos brasileiros. E o detalhe que chama a atenção é que é a taxa mais alta aplicada nesse pacote aí para um grupo de 20 países e veio antes do prazo, né? Exato. E o Trump ligou isso direto, assim, ao tratamento que o Jair Bolsonaro tem recebido aqui e também às ações do Supremo Tribunal Federal contra as gigantes de tecnologia americanas. É uma vinculação bem direta. E como o Brasil está reagindo a essa pancada? O que a gente está vendo? Olha, é nitidamente uma escalada, né? Usando a economia para fazer pressão política mesmo. O governo brasileiro, que, bom, parece que ignorou alguns alertas que vieram antes, agora está correndo atrás, está em modo reativo. O vice-presidente, o Geraldo Alckmin, está na linha de frente das negociações. Ele teve uma conversa que foi descrita como produtiva, né, com o secretário de Comércio americano, mas, é importante dizer, ele negou que tenha pedido para adiar ou para reduzir a tarifa. Foi uma conversa para entender o cenário, talvez. Entendi. E o Itamaraty? Alguma chance de Lula e Trump conversarem direto? Pelo que a gente viu, não. O Itamaraty não vê clima para isso agora. Parece que a porta está meio fechada para um diálogo nesse nível, pelo menos por enquanto. E o impacto econômico já está aí, né? O Comitê de Política Monetária manteve a Selic em 15%, citando justamente o tarifaço. A Bolsa, o Ibovespa, caiu mais de 4% só em julho. Nossa. E estados importantes, como São Paulo, que exporta muito, já estão fazendo as contas do prejuízo e pensando em como proteger a economia local. O negócio é sério. E a coisa foi além do comércio, né? Ficou pessoal com a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, usando a Lei Magnitsky. Isso é bem incomum, certo? Normalmente essa lei é para outras situações. Exatamente. É para casos graves de direitos humanos, corrupção pesada. Organismos internacionais, tipo a Human Rights Watch, classificaram isso como uma distorção do propósito da lei. Fica muito na cara a motivação política, sabe? E tem quem diga que teve um lobby forte da família Bolsonaro lá nos Estados Unidos para isso acontecer. Imagina. Mas e aqui dentro? Como isso repercutiu? Porque a reação foi meio surpreendente, né? Foi sim. Gerou uma união institucional muito forte, quase inesperada. E o presidente Lula ofereceu um jantar em apoio aos ministros do Supremo, um gesto bem simbólico, e o próprio Supremo soltou nota dizendo que não se desviará de seu papel. Uma mensagem clara. E o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, também se posicionou, né? Sim, ele reforçou para o secretário de Estado americano, Marco Rubio, que o judiciário brasileiro não se curvará a pressões externas. Então formou-se uma frente unida contra o que está sendo visto como uma interferência clara dos Estados Unidos. Interessante essa dinâmica. E como todo esse cenário externo está reverberando na nossa política interna? O governo parece estar conseguindo usar isso a seu favor de alguma forma. Parece que sim. Uma pesquisa recente já mostra o presidente Lula com a aprovação voltando a superar a desaprovação. É um dado importante. Essa demonstração de unidade com o judiciário, essa defesa da soberania, está sendo vista como uma estratégia inteligente já de olho lá em 2026. Fortalece a imagem dele. E a oposição? Como fica nesse contexto? A oposição está mais fragmentada, né? O Eduardo Bolsonaro, por exemplo, está cada vez mais isolado. Tem gente no próprio campo dele acusando de traição à pátria por causa dessas ações internacionais. E teve até um caso no Partido Liberal, né? Expulsaram um deputado que criticou o Trump e saiu em defesa do Moraes. Isso mostra bem a divisão interna que essa crise está causando na oposição. Racha, claro. E vale lembrar que o Congresso está voltando do recesso, né? Tem coisa quente para ser discutida. Exato, acabou o recesso e temas como a proposta de emenda à Constituição do Banco Central e a votação da cassação da deputada Carla Zambelli, que está prevista para setembro, voltam com tudo para a pauta. O cenário político interno deve esquentar ainda mais.
Bom, para a gente fechar o nosso giro de hoje, o que mais se destacou no cenário internacional ontem, além dessa tensão EUAS-Brasil? Olha, tivemos duas frentes importantes. Primeiro, um movimento que está ganhando força pelo reconhecimento do Estado palestino. A França está liderando isso. E Portugal anunciou que está reavaliando a posição e pode reconhecer a Palestina até setembro, durante a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. É um passo significativo. Relevante mesmo. E a outra frente? A outra frente é a crise humanitária em Gaza, que continua gravíssima. A situação lá está sendo descrita como um imperativo moral. A própria Organização das Nações Unidas condenou Israel por reter milhares de caminhões que levavam alimentos. Isso está piorando muito a fome, especialmente entre as crianças. É uma situação desesperadora que pressiona todo mundo. Ufa, foi bastante coisa nesse 1º de agosto, hein? Muita coisa mesmo. Bom, esse foi o Se Liga Política de hoje, trazendo o essencial para você começar o dia bem informado. Analisamos aqui as tensões crescentes com os Estados Unidos, a resposta institucional brasileira, os reflexos na política interna e demos essa olhada no que está acontecendo no cenário internacional. Muito obrigado pela companhia e olha, não se esqueça de se inscrever e seguir a gente aí na sua plataforma de áudio preferida para não perder nenhum resumo. É isso aí. Voltamos amanhã com mais notícias e análises. Até lá!